Alguma vez você se perguntou por que algumas orações parecem mover montanhas, enquanto outras parecem simplesmente não avançar? Talvez você tenha orado com todo o seu coração, mas sentiu que suas palavras ficaram presas no ar, sem chegar a Deus. A verdade é que a oração é muito mais do que apenas palavras. É uma chave que pode abrir portas que você nem sabia que existiam. Imagine por um momento você sozinho em uma sala escura, segurando uma chave diante de você, diante de uma porta fechada. Você sabe que do outro lado dessa porta há algo grandioso esperando por você. Paz, respostas, direção. Mas para acessar tudo isso, você precisa entender como usar essa chave. A oração é essa chave, e quando é usada corretamente, ela pode abrir as portas para milagres na sua vida. Mas aqui está o ponto. Muitos não sabem como usar essa chave. Eles a seguram nas mãos, mas a deixam enferrujar, sem experimentar o poder que ela contém. É por isso que estamos aqui. Hoje, quero compartilhar com você os segredos que fazem da oração algo tão poderoso, que transforma simples palavras em uma conexão direta com o Criador do Universo. Vamos explorar juntos o que a Bíblia nos ensina sobre essa chave. No Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 27, Ana orou com tanta sinceridade que Deus a ouviu e concedeu o desejo do seu coração. E sabe o que é mais impressionante? Não foi a quantidade de palavras que ela disse, mas a profundidade da sua fé e a sinceridade do seu coração. Ana nos mostra que, quando oramos com o coração aberto e com fé genuína, Deus se inclina para nos ouvir. Neste vídeo vou guiá-lo por esse caminho. Vou mostrar como desbloquear o verdadeiro poder da oração. Ao final, você nunca mais verá a oração da mesma maneira. Prepare-se, porque está prestes a descobrir algo que pode transformar radicalmente sua vida espiritual. Vamos começar entendendo algo fundamental. O que realmente é a oração? Talvez para você, a oração seja apenas um momento para falar com Deus, pedir bênçãos ou agradecer por algo que aconteceu no seu dia. Mas a verdade é que a oração vai muito além disso. A oração é a conexão direta entre você e o Criador do Universo. Pense nisso por um momento. O Deus que criou as estrelas, que moldou as montanhas e que conhece cada detalhe da sua vida, dado a incrível oportunidade de se comunicar diretamente com Ele. A oração não é um monólogo onde apenas falamos e esperamos que algo aconteça. É um diálogo, uma relação viva e ativa com Deus. Lembre-se de Moisés no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 33, versículo 11, onde está escrito que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Moisés não era especial por si mesmo, mas entendia o valor de estar em comunhão com Deus através da oração. Ele sabia que, ao se colocar diante de Deus em oração, não apenas estava compartilhando suas preocupações e pedidos, mas também ouvindo a voz de Deus, recebendo direção e força. Agora, por que a oração é tão poderosa? Porque quando você ora, está alinhando seu coração e sua mente com a vontade de Deus. A verdadeira oração não é apenas dizer palavras bonitas ou seguir uma fórmula. É uma entrega sincera, onde você se coloca nas mãos de Deus, buscando não apenas o que você deseja, mas o que Ele deseja para você. Jesus, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 6, versículo 6, nos ensina: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. A força da oração não está no lugar ou na forma como você ora, mas na sinceridade do seu coração e na sua disposição para ouvir e obedecer à voz de Deus. Então, por que a oração é tão poderosa? Porque é o canal pelo qual o poder de Deus flui na sua vida. Quando você ora com fé, acreditando que Deus pode fazer o impossível, você está liberando o poder divino para agir na sua situação. A oração transforma o natural em sobrenatural, traz o céu à terra e faz com que o impossível se torne possível. E é por isso que, quando entendemos o verdadeiro poder da oração, nossas vidas começam a mudar. Não porque sejamos fortes ou especiais, mas porque o Deus a quem servimos é poderoso e fiel para responder cada oração feita com um coração sincero e cheio de fé. Agora que você compreendeu a importância e o poder da oração, é vital que entendamos juntos os obstáculos que podem impedir que nossas orações sejam tão eficazes quanto poderiam ser. Esses obstáculos muitas vezes não são tão óbvios,
e podem estar escondidos em áreas de nossas vidas que raramente examinamos. No entanto, ao trazê-los à luz, podemos aprender a superá-los e, assim, liberar todo o potencial da nossa oração. Comecemos falando sobre a falta de perdão. A falta de perdão é uma raiz amarga que pode se enraizar profundamente no coração. Pode começar com uma pequena ofensa, uma palavra dita de maneira brusca, um gesto mal interpretado ou até mesmo uma traição mais grave. Com o tempo, se esse ressentimento não for resolvido, pode se transformar em rancor e, eventualmente, em amargura. E quando isso acontece, nossa capacidade de orar de maneira eficaz é diretamente afetada. Talvez você esteja se perguntando como isso afeta a minha oração. Bem, a resposta está no ensino de Jesus em Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém. Para que nossas orações sejam eficazes, o perdão é a essência do amor de Deus e é central no Evangelho. Se não pudermos perdoar, na verdade estamos bloqueando o fluxo do amor e da graça de Deus em nossas vidas. Imagine uma represa que bloqueia o curso de um rio. A água se acumula e, eventualmente, a pressão aumenta, mas o rio não pode fluir livremente. Da mesma maneira, a falta de perdão bloqueia o fluxo da graça de Deus em nossas vidas. Quando guardamos rancor, na verdade estamos impedindo que Deus trabalhe plenamente em nós. Nossas orações podem se tornar fracas e sem vida, porque nosso coração está preso em ressentimentos que não conseguimos liberar. Além disso, a falta de perdão afeta nossa relação com Deus. Como podemos esperar que Deus nos perdoe se não estamos dispostos a perdoar os outros? A oração do Pai Nosso que Jesus ensinou em Mateus, capítulo 6, versículo 12, diz: Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão que recebemos de Deus está intimamente ligado ao perdão que oferecemos aos outros. Portanto, para que nossas orações sejam eficazes, precisamos fazer um autoexame honesto e nos perguntar: há alguém a quem ainda não perdoei? Estou guardando algum rancor ou ressentimento? Se a resposta for sim, então é hora de liberar essa pessoa e permitir que o perdão de Deus flua livremente em sua vida. Outro obstáculo que muitas vezes é negligenciado, mas que pode ter um impacto profundo na eficácia de nossas orações, é a falta de alinhamento com a palavra de Deus. Muitas vezes, oramos por coisas que desejamos, mas não nos paramos para considerar se esses desejos estão em conformidade com a vontade de Deus, conforme revelado em sua palavra. A Bíblia é a revelação da vontade de Deus para nós. É o padrão pelo qual devemos medir nossos desejos e pedidos. Podemos esperar que Deus nos perdoe se não estamos dispostos a perdoar os outros. A oração do Pai Nosso que Jesus ensinou em Mateus, capítulo 6, versículo 12 diz: Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão que recebemos de Deus está intimamente ligado ao perdão que oferecemos aos outros. Portanto, para que nossas orações sejam eficazes, precisamos fazer um autoexame honesto e nos perguntar: há alguém a quem ainda não perdoei? Estou guardando algum rancor ou ressentimento? Se a resposta for sim, então é hora de liberar essa pessoa e permitir que o perdão de Deus flua livremente em sua vida. Outro obstáculo que muitas vezes é negligenciado, mas que pode ter um impacto profundo na eficácia de nossas orações, é a falta de alinhamento com a palavra de Deus. Muitas vezes, oramos por coisas que desejamos, mas não nos paramos para considerar se esses desejos estão realmente em conformidade com a vontade de Deus, conforme revelado em sua palavra. A Bíblia é a revelação da vontade de Deus para nós. É o padrão pelo qual devemos medir nossos desejos e pedidos. Por exemplo, você pode estar orando fervorosamente por uma promoção no trabalho ou por um novo relacionamento, mas não parou para considerar se esses pedidos estão alinhados com os princípios bíblicos. Será que essa promoção te afastará da sua família ou do seu tempo com Deus? Será que esse relacionamento te aproximará de Deus ou te desviará de seu caminho? No Salmo 119, versículo 105, lemos: A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. A palavra de Deus nos dá direção e sabedoria, mostrando-nos o que é certo e o que está errado. Quando nossas orações estão alinhadas com a palavra de Deus, estamos orando segundo sua vontade, e isso nos dá a confiança de que Ele nos ouvirá. Em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, está escrito:
Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos conforme a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Deus ouve todas as nossas orações, podemos ter certeza de que já temos o que lhe pedimos. Isso significa que a chave para uma oração eficaz é buscar primeiro a vontade de Deus através de sua palavra, e em seguida, alinhar nossos pedidos com essa vontade. Por exemplo, em vez de orar simplesmente por sucesso ou prosperidade, poderíamos orar para que Deus nos capacite a cumprir sua vontade em qualquer situação que enfrentemos. Em vez de orar apenas por proteção física, poderíamos orar por força espiritual para resistir às tentações e desafios que enfrentamos. Quando oramos dessa maneira, não estamos apenas pedindo o que desejamos, mas também nos submetendo, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Finalmente, há um terceiro obstáculo que muitas vezes passa despercebido: a falta de foco. Vivemos em uma época de distrações constantes. Nossos telefones, computadores, redes sociais e até mesmo nossas próprias mentes podem nos distrair durante a oração. Talvez você tenha se encontrado começando a orar, mas logo se vê pensando em outras coisas, tarefas que precisa realizar, conversas que teve mais cedo ou até mesmo preocupações sobre o futuro. Jesus nos dá uma instrução clara sobre como devemos nos aproximar de Deus em oração. Em Mateus capítulo 6, versículo 6 nos diz: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará." Essa instrução não é apenas sobre encontrar um lugar físico tranquilo para orar, mas também sobre criar um ambiente mental e emocional onde possamos nos concentrar completamente em Deus. A falta de foco pode transformar nossas orações em um ritual vazio, onde estamos dizendo palavras, mas nossa mente e coração estão longe de Deus. Para combater isso, é importante desenvolver hábitos que nos ajudem a manter o foco durante a oração. Pode ser útil começar a oração com um momento de silêncio, pedindo a Deus que acalme sua mente e te ajude a concentrar seus pensamentos nele. Outra prática útil é orar usando a Bíblia, permitindo que as Escrituras guiem seus pensamentos e orações. Não só mantém o foco, mas também alinha sua oração com a palavra de Deus. Além disso, a disciplina de manter um diário de oração pode ser uma maneira eficaz de manter o foco. Escrever suas orações ajuda a organizar seus pensamentos e a manter-se comprometido com o que está comunicando a Deus. Ao revisar suas orações anteriores, você também pode ver como Deus respondeu e como Ele guiou sua vida, o que pode fortalecer sua fé e manter sua mente centrada nele. Esses obstáculos, a falta de perdão, a falta de alinhamento com a palavra de Deus e a falta de foco, são mais do que apenas desafios. São barreiras que podem impedir que nossas orações sejam tão poderosas quanto poderiam ser. Mas reconhecer esses obstáculos é o primeiro passo para superá-los. Quando os trazemos à luz e pedimos a ajuda de Deus para vencê-los, abrimos a porta para uma vida de oração mais profunda, mais eficaz e mais gratificante. Lembre-se de que Deus deseja profundamente que você se aproxime dele com um coração sincero e aberto. Ele está disposto a ajudá-lo a superar qualquer obstáculo que esteja impedindo essa conexão. E quando você se comprometer a trabalhar nessas áreas, verá uma transformação não apenas em sua vida de oração, mas em toda a sua caminhada com Deus. O poder da oração está ao seu alcance, mas você precisa remover essas barreiras. Mas o que significa ter fé? Não se trata apenas de acreditar na existência de Deus, mas de confiar plenamente em sua capacidade e disposição para responder às nossas orações. A fé é uma confiança inabalável na bondade de Deus, em seu poder e em sua fidelidade para cumprir suas promessas. Quando oramos com fé, não estamos simplesmente desejando que algo aconteça. Estamos depositando nossa confiança em Deus, acreditando que Ele é capaz de fazer o impossível. Jesus nos deu um exemplo claro do poder da fé em Marcos capítulo 11, versículos 22 a 24. Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Por isso eu lhes digo, creiam que já receberam tudo o que pedirem em oração, e assim lhes será dado. Este trecho não se trata de manipular a realidade com palavras, mas da profunda verdade de que, quando oramos com fé genuína, Deus responde.
A fé não se resume apenas a acreditar que Deus pode fazer algo, mas também a confiar que Ele fará o que é melhor para nós, mesmo que isso não seja o que inicialmente esperávamos. É a confiança de que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e que Ele fará todas as coisas para nosso bem. Lembre-se de Abraão, que é chamado o pai da fé. Em Romanos capítulo 4, versículo 20, Paulo nos diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus, mas se fortaleceu em sua fé e deu glória a Deus, mesmo quando tudo parecia contra ele, sua idade avançada e a esterilidade de Sara. Abraão creu que Deus era fiel para cumprir o que havia prometido. Para aplicar esse segredo em sua vida, comece a orar com uma fé renovada. Não permita que as circunstâncias ou o tempo que passa sem uma resposta visível enfraqueçam sua confiança. Confiança em Deus. Lembre-se de que a verdadeira fé persevera mesmo quando os resultados não são imediatos. Continue crendo, continue orando e confie que Deus está agindo, mesmo quando você não o vê. Segundo segredo, a sinceridade de coração. O segundo segredo para uma oração poderosa é a sinceridade. Deus não está interessado em palavras vazias ou orações repetitivas que não vêm de um coração sincero. Ele deseja que nos aproximemos dele com transparência e autenticidade, compartilhando nossos verdadeiros pensamentos, medos e esperanças. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 7, Jesus nos adverte contra as orações vazias e repetitivas. E ao orar, não repitam vocês palavras inúteis, como fazem os gentios, que se imaginam que quanto mais falam, mais caso lhes fará Deus. Jesus não estava apenas criticando a repetição em si, mas a ideia de que a quantidade de palavras ou o uso de fórmulas especiais poderiam de alguma forma manipular Deus. Em vez disso, ele nos chama a orar com um coração aberto e sincero. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 7, Jesus nos adverte contra as orações vazias e repetitivas. E ao orar, não repitam vocês palavras inúteis, como fazem os gentios, que se imaginam que quanto mais falam, mais caso lhes fará Deus. Jesus não estava apenas criticando a repetição em si, mas a ideia de que a quantidade de palavras ou o uso de fórmulas especiais poderiam, de alguma forma, manipular Deus. Em vez disso, ele nos chama a orar com um coração aberto e sincero. A sinceridade na oração se exemplifica na vida de Davi, que frequentemente expressava suas emoções mais profundas e verdadeiras a Deus em seus salmos. Ele não ocultava seus medos, dúvidas ou sua dor. No Salmo 51, por exemplo, Davi ora com o coração quebrantado após seu pecado com Batseba. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto dentro de mim. Salmo 51, 10. Davi sabia que Deus desejava a verdade no íntimo e que uma oração sincera era mais valiosa do que qualquer sacrifício externo. A sinceridade significa que você não precisa fingir ser forte quando se sente fraco, ou tentar esconder seus erros e falhas de Deus. Ele já conhece todas as coisas e deseja que venhamos a Ele como somos. Quando oramos com sinceridade, estamos permitindo que Deus trabalhe em nosso verdadeiro eu, não em uma fachada que construímos. Isso cria uma intimidade mais profunda com Deus, onde Ele pode moldar e transformar-nos segundo sua vontade. Para cultivar a sinceridade em sua oração, reserve um tempo para refletir sobre o que realmente está em seu coração antes de começar a orar. Seja honesto com Deus sobre suas lutas, dúvidas e medos. Não há necessidade de esconder nada, pois Ele já conhece todos os detalhes de sua vida. Em vez disso, use a oração como um tempo para se abrir diante dele, buscando sua sabedoria e guia. À medida que você se torna mais sincero em suas orações, notará uma maior profundidade na sua comunicação com Deus e uma maior clareza sobre como Ele está agindo em sua vida. Terceiro segredo: a persistência na oração. Muitas vezes, oramos uma ou duas vezes por algo, e se não vemos uma resposta imediata, começamos a desistir. No entanto, a Bíblia nos ensina a importância de perseverar em nossas orações, mesmo quando a resposta demora a chegar. Jesus nos conta a parábola da viúva persistente em Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Nessa parábola, uma viúva que busca justiça continua indo ao juiz, pedindo-lhe que a ajude. Apesar de ser ignorada repetidamente, ela não desiste. Finalmente, o juiz concede o que ela pede,
não por compaixão, mas por sua persistência. Jesus conclui a parábola dizendo: E acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Se tardará em responder-lhes. Lucas 18:7. Essa parábola nos ensina que a persistência na oração não é um sinal de dúvida, mas de fé. Ao continuar orando, mesmo quando não vemos resultados imediatos, estamos demonstrando nossa confiança de que Deus está ouvindo e que Ele responderá no momento adequado. A persistência na oração também nos molda e nos prepara para a resposta de Deus. Às vezes, Deus permite que esperemos porque está usando esse tempo para trabalhar em nossos corações, ensinando-nos a confiar nele de uma maneira mais profunda. O apóstolo Paulo também nos encoraja a perseverar na oração. Em Efésios 6:18, ele escreve: Orem no Espírito em todo momento, com todas as petições e súplicas. Mantenham-se alertas e perseverem em oração por todos os santos. Paulo sabia que a vida cristã é uma jornada que requer persistência, especialmente na oração. A oração persistente nos mantém conectados com Deus, mesmo nas dificuldades, e nos dá a força para continuar. Para aplicar esse segredo, faça um compromisso de não desistir em suas orações e identifique áreas em sua vida onde tem pedido algo a Deus. Se ainda não viu uma resposta, continue orando. Lembre-se de que Deus trabalha em seu próprio tempo e vê o panorama completo. Sua resposta pode não ser imediata, mas chegará e será exatamente o que você precisa. Mantenha um diário de oração, anotando suas petições e as respostas que recebe ao longo do tempo. Isso não apenas fortalecerá sua fé, mas também servirá como um testemunho da fidelidade de Deus. Quarto segredo: a conformidade com a vontade de Deus. Muitas vezes nos aproximamos de Deus com uma lista de desejos e necessidades, esperando que Ele atenda nossas demandas exatamente como pedimos. No entanto, a verdadeira oração poderosa é aquela que busca alinhar nossos desejos com os de Deus, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Em 1 João 5:14-15 está escrito: Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus, que se pedimos conforme a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Deus ouve todas as nossas orações, podemos estar seguros de que já temos o que lhe pedimos. A chave aqui é a conformidade com a vontade de Deus. Quando oramos de acordo com sua vontade, podemos ter certeza de que nossas orações serão respondidas. Mas como podemos conhecer a vontade de Deus? A resposta está em sua palavra e em nosso relacionamento íntimo com Ele. A Bíblia é a revelação escrita da vontade de Deus, e quanto mais a estudamos, mais entendemos o que Ele deseja para nossas vidas. Além disso, através da oração e da comunhão com o Espírito Santo, podemos discernir a direção de Deus para situações específicas. Jesus nos deu o exemplo perfeito de oração, conforme a vontade de Deus, no jardim do Getsêmani, na noite antes de sua crucificação. Jesus orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Mesmo enfrentando o sofrimento iminente, Jesus se submeteu à vontade do Pai, confiando que o plano de Deus era maior e mais importante do que seu desejo de evitar a dor. Essa submissão total à vontade de Deus é o que torna a oração verdadeiramente poderosa. Para aplicar esse segredo em sua vida, comece suas orações, buscando primeiro a vontade de Deus antes de apresentar suas próprias petições. Peça a Deus que revele sua vontade para a situação. Leia as Escrituras e nelas permitindo que a palavra de Deus guie suas orações. À medida que você se alinha mais com a vontade de Deus, perceberá que suas orações se tornarão mais focadas e mais eficazes. Quinto segredo: a oração em nome de Jesus. Finalmente chegamos a um dos segredos mais poderosos para uma oração eficaz: orar em nome de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14, Jesus nos faz uma promessa incrível: qualquer coisa que pedirem em meu nome, eu a farei. Assim será glorificado o Pai no Filho. O que pedirem em meu nome, eu o farei. Mas o que significa orar em nome de Jesus? Orar em nome de Jesus não é apenas adicionar uma frase ao final de nossas orações. Em vez disso, significa orar com a autoridade e o caráter de Cristo. Quando oramos em nome de Jesus, estamos invocando seu poder e sua intercessão diante do Pai.
Estamos orando com a confiança de que Jesus é nosso mediador, que Ele está intercedendo por nós à direita de Deus e que nossas orações são ouvidas pelo que Jesus é e pelo que fez por nós. Além disso, orar em nome de Jesus significa orar de acordo com sua vontade e seu caráter. Isso implica que nossas orações devem refletir o coração de Jesus, buscando a glória de Deus, o bem dos outros e o avanço do reino de Deus. Quando oramos em nome de Jesus, estamos nos unindo a Ele em sua missão e propósito, e é por isso que essas orações são poderosas e eficazes. No livro de Atos vemos os apóstolos orando em nome de Jesus com grande poder. Pedro e João, por exemplo, oraram por um homem coxo à porta do templo, dizendo: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda." Atos 3, 6. E imediatamente o homem foi curado. Esta é a autoridade que temos quando oramos em nome de Jesus. Uma autoridade que pode trazer cura e libertação. Para aplicar esse segredo em sua vida, lembre-se de que orar em nome de Jesus é mais do que apenas uma fórmula. É uma posição de fé e autoridade, onde você ora como representante de Cristo, com seu caráter e propósito em mente. Certifique-se de que suas orações reflitam o coração de Jesus, buscando sempre a glória de Deus e o bem dos outros. E ore com a confiança de que, em nome de Jesus, suas orações têm poder para mudar realidades. Ao aplicar esses segredos em sua vida, fé inquebrantável, sinceridade de coração, persistência, conformidade com a vontade de Deus e orar em nome de Jesus, você estará desbloqueando um novo nível de poder e intimidade em sua vida de oração. Sua oração não será mais apenas uma lista de desejos ou uma obrigação religiosa, mas uma conversa viva e transformadora com o Criador do Universo. Lembre-se de que a oração é um diálogo, não um monólogo. Enquanto ora, mantenha-se atento à voz de Deus. Ele pode responder de maneiras inesperadas e é importante estar aberto para ouvir e obedecer. À medida que pratica esses segredos, você verá que sua oração não só muda suas circunstâncias, mas também o transforma, moldando-o para se parecer mais com Cristo. Nunca subestime o poder da oração. Jesus disse em Mateus 21, 22: "Se vocês crerem, receberão tudo o que pedirem em oração." Este é o verdadeiro poder da oração. Agora que você compreendeu a importância dos segredos para uma oração poderosa, é hora de falar sobre como podemos tornar a oração um hábito poderoso em nossas vidas diariamente. A oração não deve ser algo que fazemos esporadicamente ou em momentos de crise. Deve ser uma prática constante que nos sustente e nos fortaleça a cada dia. Então, como podemos cultivar esse hábito de maneira que se torne uma parte essencial da nossa rotina diária? Um dos segredos para fazer da oração um hábito diário é estabelecer um horário fixo para orar. Assim como você tem horários específicos para comer ou trabalhar, é importante reservar um tempo específico para se conectar com Deus em oração. Pode ser pela manhã, antes de começar o dia, ou à noite, antes de dormir. O importante é escolher um horário que funcione melhor para você e ser constante com ele. Consideremos o exemplo de Daniel no Antigo Testamento. Daniel era um homem de oração e a Bíblia nos diz que ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, mesmo quando isso colocava sua vida em perigo. Em Daniel 6:10 lemos: "Quando Daniel soube que o decreto havia sido assinado, entrou em sua casa, e abertas as janelas de sua câmara que estavam voltadas para Jerusalém, se ajoelhava 3 vezes ao dia, e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer antes." Daniel não permitia que as circunstâncias ou as pressões do dia o afastassem de sua rotina de oração. Ele entendia que sua força e sabedoria provinham de sua comunhão constante com Deus. Para aplicar isso em sua vida, comece escolhendo um horário específico e comprometendo-se a orar nesse momento todos os dias. Pode ser apenas 10 ou 15 minutos no começo, mas a chave é a consistência. À medida que você mantiver esse compromisso, verá que a oração se tornará uma parte natural e indispensável do seu dia. Além de estabelecer um horário, é importante criar um espaço de oração. Este pode ser um cantinho especial em sua casa, um quarto tranquilo ou até mesmo um lugar ao ar livre onde você se sinta em paz e conectado com Deus. Ter um local designado para a oração ajuda a criar um ambiente propício para se concentrar e conectar-se com Deus, longe das distrações cotidianas.
Jesus muitas vezes buscava lugares tranquilos para orar. Em Lucas 5,16 lemos: Mas ele se afastava para lugares desertos e orava. Ele sabia da importância de se afastar do tumulto da vida para encontrar comunhão com o Pai. Da mesma forma, criar um espaço de oração pode ajudá-lo a preparar sua mente e seu coração para esse encontro com Deus. Para aplicar isso, escolha um lugar em sua casa onde se sinta confortável e onde possa estar a sós com Deus. Pode ser um cantinho do quarto, uma cadeira especial ou até mesmo um tapete de oração. Decore esse espaço com elementos que o ajudem a se concentrar, como uma Bíblia, um diário de oração ou até mesmo uma vela ou uma cruz. O importante é que, ao entrar nesse espaço, você sinta que está entrando na presença de Deus. Outra maneira de fazer da oração um hábito poderoso diariamente é integrar a leitura e a meditação da Palavra de Deus em suas orações. A Bíblia é a principal forma como Deus nos fala, e usar as Escrituras como base para a oração nos ajuda a alinhar nossos desejos com a vontade de Deus. Em Jeremias 29:11, Deus nos diz: Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Orar baseando-se em versículos como este nos ajuda a lembrar das promessas de Deus e a nos apegar à sua palavra em momentos de dúvida ou dificuldade. Para aplicar isso, comece lendo um trecho da Bíblia antes de orar. Medite sobre o que leu e use as Escrituras para guiar suas orações. Por exemplo, se você leu sobre a paz de Deus, ore para que essa paz governe seu coração e sua mente. Se você leu sobre o amor de Deus, peça que Ele o ajude a amar os outros da mesma maneira. Ao orar com a palavra de Deus, você estará construindo suas orações sobre uma base sólida e segura. Para realmente fazer da oração um hábito poderoso diariamente, é importante não limitá-la a um único momento do dia. Embora seja vital ter um tempo fixo para a oração, você também pode aprender a orar ao longo do dia, em meio às atividades cotidianas. O apóstolo Paulo nos encoraja a orar sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz que isso não significa que devemos estar de joelhos o tempo todo, mas que devemos manter uma atitude de oração constante, conversando com Deus em todas as situações. Isso pode ser tão simples quanto agradecer a Deus por um dia bonito, enquanto você caminha, ou pedir sua ajuda antes de uma reunião importante. Para aplicar isso, comece a incorporar pequenas orações em sua rotina diária. Ao acordar, agradeça a Deus por um novo dia. Durante o trajeto para o trabalho, ore por proteção e sabedoria. Antes de dormir, reflita sobre o dia e entregue suas preocupações a Deus. Essas orações curtas e frequentes manterão sua mente conectada com Deus ao longo do dia e fortalecerão sua relação com Ele. Finalmente, para fazer da oração um hábito poderoso diariamente, é essencial buscar a direção do Espírito Santo em suas orações. O Espírito Santo é nosso consolador e guia, e nos ajuda a orar de acordo com a vontade de Deus, mesmo quando não sabemos o que dizer. Em Romanos 8:26, Paulo escreve: E da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo nos momentos em que estamos confusos ou sobrecarregados, o Espírito Santo intercede por nós, alinhando nossas orações com a vontade de Deus. Para aplicar isso, comece suas orações pedindo que o Espírito Santo te guie. Peça que ele te mostre o que orar, como orar e que te ajude a ouvir a voz de Deus. À medida que você se torna mais sensível à direção do Espírito, suas orações estarão mais alinhadas com o coração de Deus e serão mais poderosas em seus efeitos. Ao longo deste vídeo, exploramos juntos os segredos e práticas que podem transformar sua vida de oração em uma força poderosa e constante. A oração é mais do que um ritual. É a base da sua relação com Deus, onde você encontra direção, paz e força para enfrentar os desafios diários. Lembre-se de que a oração é um diálogo, não um monólogo. É uma oportunidade de ouvir a voz de Deus e alinhar sua vida com sua vontade. A oração é um presente precioso que Deus nos deu, não apenas muda as circunstâncias ao nosso redor, mas também nos transforma por dentro. À medida que você pratica a oração diária,
Espere ver a mão de Deus agindo em sua vida de maneiras surpreendentes e milagrosas. Perseverante e sincero em suas orações, e você verá como essa prática pode trazer paz em meio às tempestades, esperança em tempos de incerteza e uma profunda intimidade com o Criador. Que esta jornada de oração seja um caminho de crescimento espiritual, onde você possa experimentar o poder e a presença de Deus de maneira mais real e tangível a cada dia. Lembre-se, a oração é a chave que abre as portas do céu e traz o sobrenatural à sua realidade. Mantenha essa chave em suas mãos e use-a com fé, sabendo que Deus sempre está pronto para ouvir e responder. Que sua vida seja transformada pelo poder da oração e que, através dela, você possa viver plenamente o propósito que Deus tem para você. Espero sinceramente que você tenha gostado deste vídeo e que ele tenha sido uma bênção para a sua vida. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.